Bom dia. Tenha um bom dia. Vamos iniciar a viagem de nossas vidas. E essa aventura nos levará pelo mundo todo, para ouvir histórias e falar sobre ideias que você nunca esquecerá. Alpha é uma série de sessões idealizadas para iniciar uma conversa sobre as perguntas mais importantes da vida. Boa tarde. Não será uma palestra onde apenas falaremos. É uma conversa. Todos terão a chance de fazer perguntas e compartilhar ideias. Nos emociona muito iniciar essa aventura com você. Mas antes de continuar, eu sou o Jason e ele é o Ben. E queremos lhe dar boas-vindas ao Alpha. Em cada sessão do Alpha, vamos explorar um tema diferente. Queremos que possa refletir sobre o que você crê e seja capaz de iniciar uma conversa com as pessoas ao seu redor. Em cada episódio, haverá 3 breves pausas para um bate-papo. Faremos uma pergunta, ouviremos pessoas de diversos lugares dando suas respostas, e aí vocês também terão a chance de falar em grupo. Essas perguntas são o ponto de partida. Vocês podem levar a conversa para onde quiserem. Algumas podem exigir um pouco mais de reflexão, outras são para quebrar o gelo, para ajudar a conversa a fluir. Como, por exemplo, Ben, se você tivesse 24 horas para fazer o que quisesse, o que você faria? Eu já tenho algumas ideias. Peraí, eu poderia levar amigos? Quantos você quiser. Falamos de grana ilimitada? Verba ilimitada, isso. Verba ilimitada. Eu acho que não é uma boa ideia. É má ideia? Escolhe outra. Ok, nova ideia. Sei lá, eu brincaria com um bando de tigres. Olhem só que gracinha esses tigres. Tá. Pensei num helicóptero, Entendi. depois num trenó, Tá descendo a montanha. Tá. E aí saltaria de paraquedas? Aterrissagem perfeita. Eu acho que ia pegar um carro muito rápido e andar muito rápido pela cidade toda. Daria uma volta ao mundo. Viajaria. Muito. Com minha família, meus amigos. Seria isso, com certeza. Adoro viajar. Eu viajaria, provavelmente. Pra algum lugar que eu quisesse muito ir. Chamar um monte de amigos, ia passear de barco aqui na Baía de Guanabara, depois eu ia pegar um helicóptero, passear por aí, depois ir jantar num lugar bem bacana. Pegaria esse dia e faria uma viagem pra curtir a natureza. Iria pra uma cachoeira, depois iria pra uma praia. Eu assaltaria um banco. Vivemos ocupados. Muitas coisas acontecem em nossa vida cotidiana. Em um período de 24 horas, nos fazemos tantas perguntas diferentes, tipo: o que devo comer? O que devo vestir? Ou com quem devo me relacionar? Às vezes fazemos perguntas mais importantes, tipo: o que eu vou ser quando crescer? Com quem eu vou me casar? Ou onde vou morar? Porém, às vezes, nós fazemos perguntas mais profundas ainda. Perguntamos, tipo, por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? A vida é mais do que isso? A realidade é que não há muitos lugares onde podemos ir para explorar as grandes perguntas da vida. Então, no Alpha, queremos criar um espaço onde possamos conversar sobre esse tipo de pergunta de forma aberta e honesta. Em cada sessão, Jason e eu vamos abordar um tema diferente e falar sobre ele dentro de uma perspectiva cristã. Eu sei que mencionar a palavra cristão pode provocar perguntas e você pode pensar: será que eu sou o único aqui que não acredita nessas coisas? Ou que não é cristão? Se este é você, então está no lugar certo, porque o Alpha é especificamente elaborado para pessoas que não necessariamente se consideram cristãs. Eu lembro que no passado eu não me interessava por igreja ou pelo cristianismo. Eu achava que tudo era muito chato. Imaginava pessoas idosas cantando hinos antigos, lendo livros antigos e tomando chá juntas. Na realidade, eu nunca me imaginei Eu como... adoro chá.
É que, desculpa, você falou em chá e logo veio na minha cabeça que eu provei um novo chá verde, gelado, adoçado, com um pouco de limonada dentro. Parece delicioso. É tão refrescante. Você comprou eu aqui ou... Comprei no meu bairro. Ok, corta. Quando eu comecei a pensar sobre o cristianismo, me perguntei se tudo aquilo era verdade. Se haveria razões inteligentes para crer nele. Além do mais, parecia que não tinha relevância na minha vida. Eu costumava me perguntar como uma história sobre alguém que viveu há 2000 anos, do outro lado do mundo, tem a ver com a minha vida hoje. Uma vez uma pessoa disse que é como se no coração de todos houvesse um balde de felicidade que estamos sempre tentando encher. Tipo, como se eu tivesse mais dinheiro, ou roupas melhores, ou uma nova namorada. Aí eu seria feliz, só desse jeito. Ou se eu tivesse notas melhores, ou conhecesse gente importante, ou tivesse o trabalho perfeito, aí a minha vida estaria completa. Mas o estranho é que, por mais que a gente tente encher o nosso balde de felicidade, sempre falta algo. Por melhor que sejam as coisas que colocamos nele, não conseguimos nos livrar da sensação de que a vida é muito mais do que isso. É como se houvesse um vazio no nosso coração. Existe uma fome profunda e até espiritual, a qual todos tentamos satisfazer. Jesus Cristo, figura central da fé cristã, disse isso. Ele disse, eu sou o pão da vida. E é como se ele tivesse dito, sou eu que preencho esse vazio. Sou eu que sacio essa fome. Quando eu era adolescente com uns 12 anos, minha mãe sofreu uma grave crise nervosa e foi hospitalizada por muito tempo. Meu pai também lutava contra o alcoolismo. Eu tinha 2 irmãos e basicamente crescemos sozinhos em muitos sentidos. Aquelas experiências me marcaram e uma noite, quando fui dormir, eu me recordo de dizer chorando, Deus, se estiver aí, eu te odeio. E eu decidi que a minha vida seria totalmente diferente daquela infância. Aos 18 anos, eu me comprometi com a ideia de ser um milionário aos 30 anos. Então, aos 35 anos, a ideia de ser um milionário havia se concretizado. Eu era dono de uma empresa com mais de 500 empregados. Tinha uma bela casa, uma bela esposa, 2 filhos. Eu podia ir aonde quisesse e quando quisesse. Tinha muito mais dinheiro do que havia esperado. Mas eu não era feliz. E me dei conta de que havia uma escuridão profunda no meu interior. Um vazio. Então eu me vi forçado a iniciar essa jornada realmente profunda. Do que se trata a vida? Eu tenho epilepsia e por alguma razão eu comecei a ter crises com mais frequência. Tinha uma moça que trabalhava lá em casa na época, o nome dela era Bonnie, e era uma mulher muito doce, uma mulher cristã. Bonnie me viu após uma crise um dia e chamou a minha esposa e disse que Deus a mandou orar por mim. Eu disse, bom, eu sei que não vai adiantar nada, mas eu gostava da Bonnie e ela orou por nós. Por alguma razão, eu chorei durante aquela oração. Eu não sabia porquê, mas a Bonnie foi embora e lhe agradecemos. No dia seguinte, eu vi um vizinho que ia à mesma igreja da Bonnie e eu perguntei, você vai à igreja amanhã? Ele disse que sim. Eu perguntei, será que eu posso ir com você? E ele disse, claro. Ele ficou feliz de me levar. Na manhã seguinte, estávamos na igreja juntos. E quando o louvor começou, por alguma razão, eu comecei a chorar. Fazia tudo que podia para não chorar, mas as lágrimas continuavam rolando. Naquele momento, e pela primeira vez, eu senti o amor de Deus por mim de forma muito real. A realidade de que Ele me amava foi algo total e completamente surpreendente. Eu trabalhei muito para ser rico, por toda a minha vida adulta, tentando preencher um profundo vazio dentro de mim, uma escuridão que me acompanhava todo dia. E acabei descobrindo que esse vazio só pode ser preenchido a partir de um relacionamento com o Deus vivo. Cada um sente esse anseio de maneira diferente. E alguns de nós podem nem se dar conta de que existe esse vazio profundo. Conheci um cara chamado Mark que disse, é como se Deus tivesse preenchido um vazio no meu coração, que eu só fui me dar conta que existia depois que Ele o preencheu. Foi só depois de experimentar uma relação com Deus que ele entendeu que era por aquilo que seu coração ansiava. Porque quando você experimenta o amor de Deus, tudo muda. Eu escutei isso descrito em uma canção uma vez, de preto e branco para tudo em cores. Tudo é novo. Eu acho que eu posso até tocar essa música, Genial. se quiser. Sei lá, tem no legal. meu telefone. É? Toque Isso Que É Viver, da Hillsong Young and Free. Vocês podem dar um jeito de colocar para eles ouvirem também? Vocês podem? Ótimo. Vamos colocar. Legal. Emoções boas.
estar presente com pessoas que a gente gosta. Eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar as pessoas que me rodeiam, as pessoas que me fazem bem, amigos, família. Eu acho que estar com pessoas que me fazem bem, pessoas que me alegram, pessoas que fazem meu dia melhor. E estar em contato com a natureza me faz muito feliz. Viver a vida, surfando, trabalhando, fazendo o que eu gosto. Poder ter uma vida mais tranquila sem me preocupar muito com muita coisa. Minha família. Ah, meu parceiro, a natureza, a fé em Deus. É a fé que move montanha, né? É essa fé que me faz feliz. A resposta de algumas pessoas ao cristianismo pode ser: que legal que você acredita nessas coisas, só que não é pra mim. Se pensar melhor, essa não é uma postura lógica, porque se o cristianismo é verdadeiro, então ele é importante pra todos nós. E se ele é falso, então ele não serve pra mim também. O autor C.S. Lewis descreveu assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. C.S. Lewis foi uma pessoa que dedicou tempo para examinar a evidência e concluiu que era verdade. Mas ele não foi o único. Muitos outros cientistas mais influentes foram cristãos, como Newton, Kepler, Galileu, Copérnico. Também alguns dos cientistas mais respeitados de hoje, como Francis Collins, que é o diretor do projeto Genoma Humano, um projeto que mapeou todo o DNA humano. Na casa onde eu cresci, nós não falávamos muito sobre fé. Meu pai era professor de teatro, minha mãe era dramaturga. Quando eu fui para a universidade e as discussões sobre religião, já à tarde da noite no dormitório, começaram a ocorrer, eu não tinha uma razão em particular para agregar valor a um sistema de fé. Nunca foi uma coisa que me era familiar ou que tivesse internalizado. Eu terminei minha grade curricular de medicina sentado ao lado de pacientes enfermos. Uma tarde, um dos meus pacientes, uma senhorinha maravilhosa, praticamente uma vovó, que tinha um problema cardíaco muito grave, sentiu uma dor fortíssima no peito enquanto eu estava com ela. Mas por fim ela se recuperou. E após aquele fato, ela me explicou como a sua fé foi o que a ajudou naquela situação. Depois que ela terminou aquela descrição muito pessoal dessa fé, ela se virou para mim, e até então eu estava calado. E ela me olhou intrigada e disse: "No que você acredita, doutor?" Finalmente, eu tive que admitir para mim mesmo que aquela pergunta me fez perceber que eu tinha chegado à resposta para a questão mais importante a qual todos nós seres humanos precisamos enfrentar. Deus existe. E eu cheguei à resposta sem nunca ter analisado as evidências. E eu me considerava um cientista. E se há uma coisa que os cientistas afirmam que fazem é que chegam a conclusões baseadas em evidências. E eu não tinha me dado ao trabalho de fazer isso. Eu achava que Cristo era um mito, bem como sua história, mas eu percebi depois de ler mais que ele foi uma figura histórica e que contamos com muitas evidências sobre sua existência e seus ensinamentos e até sobre sua ressurreição da morte, literalmente falando. Eu me dei conta pela primeira vez de que é possível crer de uma forma racional. Era uma jornada que eu achei que acabaria reforçando meu ateísmo, mas que, para minha surpresa, resultou na minha conversão. Muita gente diz que fé e ciência são opostas, mas na verdade fé e ciência trabalham muito bem juntas porque as duas respondem a diferentes questões. As duas oferecem explicações sobre o mundo que são complementares. A ciência observa como as coisas funcionam e descreve as leis do universo. Já a fé ajuda a entender perguntas como: por que existimos? Qual o propósito da vida? Vamos deixar nossos amigos Jesse e Landry explicarem isso. Muito bem, veja, eu estou com este bolo que eu acabei de preparar e quero dá-lo ao meu amigo Landry. Agora, se o Landry fosse um cientista e examinasse o bolo, ele poderia dizer muitas coisas sobre ele, como de que foi feito, como foi feito e talvez até quando foi feito. Mas ele não poderia dizer tudo. Ele não poderia te dizer quem fez e, o mais importante, por que o fez. Só o criador do bolo pode fazer isto. Só eu posso dizer que fui eu que fiz o bolo e posso te dizer por que eu fiz. Eu o fiz para o meu amigo Landry, porque ele adora bolo. Obrigado, Jesse. E é o mesmo com o universo. Só o Criador pode revelar quem fez o mundo e por que o fez. E em Alpha, vamos explorar essas perguntas de quem e por quê.
que eu perguntaria pra ele por que existe tanta desigualdade. Por que tanta pobreza? Por que tanta coisa ruim nesse mundo? Se esse é o final ou se continua alguma coisa além daqui, quando a gente acaba nesse mundo. Por que há tanta guerra no mundo? Porque há tantas pessoas ruins e pessoas fazendo tão mal umas às outras? Eu acho que eu não perguntaria nada, porque eu acho que a graça da vida é a gente descobrindo. Então, qual é a graça de você ter uma dica sobre a vida? É muito grande, assim, pensar em Deus e todas as perguntas que eu poderia fazer pra ele. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo mesmo. Por que isso está acontecendo agora? Mas como eu acredito que é tudo responsabilidade nossa, talvez eu só tomasse um café com ele mesmo. Uma das coisas mais significativas que Jesus disse foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o caminho para uma relação amorosa e duradoura com Deus. Uma relação que preenche essa necessidade que todos temos de ser amados e aceitos. Quando Jesus disse eu sou a verdade, ele não fala só sobre o conhecimento intelectual, como memorizar uma lista de fatos sobre Deus. Ele também se refere ao coração, nos diz que a verdade é pessoal, que você pode conhecer Deus pessoalmente. É a diferença entre saber fatos sobre uma pessoa e conhecê-la de verdade. Imagine por um momento que eu não conhecesse o Ben pessoalmente, mas começasse a segui-lo nas redes sociais. Eu descobriria logo que ele é bastante alto, que é um dançarino incomum e mediano em esportes. Você também descobriria que ele é bonitão, que ama a avó, que é um tipo coruja, é padrinho e também... Claro. E ainda que eu lesse cada um dos posts do Ben nas redes sociais, seria apenas conhecimento factual. E isso é muito diferente da experiência pessoal de ser amigo do Ben durante 15 anos. O que Jesus nos disse é que podemos conhecer Deus assim, como um verdadeiro amigo. Compreender isso, entender isso sobre o cristianismo mudou tudo para mim. Eu pensava que o cristianismo não tinha relevância na minha vida, mas agora é o contrário. Nada tem um impacto maior na minha vida hoje do que minha relação com Deus. Por último, Jesus diz: eu sou a vida. Essencialmente, ele está dizendo que é o único que pode te dar uma vida plena. Não que tudo será fácil, mas que nele encontramos uma vida de sentido e plenitude. Uma vida sem culpa nem vergonha. Todos conhecemos sentimentos de culpa. Às vezes é uma culpa falsa, como a vez em que eu achei que tivesse amassado o carro do meu irmão, mas aí eu descobri depois que... Eu pensei que você tivesse amassado mesmo. Não. O que eu estava dizendo, antes de você me interromper, era que eu achei que tivesse amassado. Porque eu bati o carro, mas aí quando eu olhei, eu contei pro meu irmão Paul. Eu me senti muito mal, eu contei pro meu irmão Paul e ele disse que já estava amassado. Enfim... Aquilo foi uma culpa falsa, mas eu também tive sentimentos reais de culpa, como todos temos, por fazer coisas que estavam erradas. Mas a notícia maravilhosa é que Deus nos ama apesar disso. Deus veio na pessoa de seu Filho Jesus para morrer por você e por mim. E na cruz ele tomou sobre si toda a nossa culpa. Tudo que fizemos, dissemos ou pensamos de errado e morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados. Quando recebemos esse perdão, experimentamos vida, e experimentamos vida em abundância. É exatamente o que Jesus quer para você e para mim. Vida em abundância. Vida em plenitude. Ok, gente, próxima cena. Não sei o que trouxe você ao Alpha hoje, mas queremos que saiba que Alpha é um lugar onde você pode ser você mesmo. Nenhuma pergunta é complexa demais ou simples demais. Pode dizer o que pensa e se sentir livre para questionar tudo. Hoje, Alpha acontece em cidades de todo o mundo, em mais de 60 idiomas e mais de 150 países. Milhões de pessoas se reúnem com amigos e exploram as grandes questões sobre a vida, fé e Deus. E queremos convidar você a nos acompanhar. Se viver em média 70 anos, é assim que você vai passar a sua vida. Vai passar 20 anos e 3 meses dormindo, 10 anos e 5 meses vendo televisão, 7 anos e 6 meses comendo e bebendo, 5 anos e 9 meses em algum tipo de transporte, 18 meses aguardando em filas e 6 meses em sinais. É alarmante pensar que muitos passarão mais tempo parados em sinais de trânsito do que falando de coisas importantes sobre a vida e a fé. Você tem aproximadamente 570 mil horas de vida. Queremos convidá-lo a passar menos de 24 horas aqui no Alpha.
Que horas é nosso voo? Às 6. Às 6? Então é daqui a 5 horas. O que vamos fazer em 5 horas?